Eita, Boa noite, boa noite. boa noite! Tudo bem, Fernanda? Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo maravilha. Quanto tempo não faço uma live? Que gostoso! Ai, que bom, vai matar a saudade hoje, então. É isso aí, é isso aí. Primeiramente, queria te agradecer muito por estar aqui hoje, de coração mesmo. Uma honra estar aqui conversando com você ao vivo. Assim, você é uma pessoa que eu admiro muito, 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 de coração mesmo. Poxa, eu que agradeço imensamente. A honra é sempre minha poder compartilhar, poder de repente inspirar pessoas a buscarem também a prática de montanhismo, um esporte aí, uma modalidade que eu gosto demais. Eu quero de verdade nessa conversa poder gerar melhores expectativas e, na verdade, inspiração para que as pessoas estejam nesse ambiente quanto antes. Ai, com certeza vai inspirar ainda muito, já inspirou muitas pessoas, ainda vai Que inspirar bacana, muito, muito, muito mais. que bacana. Enquanto as pessoas vão entrando, acho que você pode se apresentar um pouquinho para quem chegou aqui de supetão, não te conhece muito bem. Bom, eu sou Areta Duarte Freitas, eu sou moradora da cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Me tornei montanhista, conheci o montanhismo em 2005, comecei a trabalhar com isso em 2011, me tornei guia de montanha, sou também empreendedora socioambiental e minha última empreitada em alta montanha, que é a minha especialidade, né, alta montanha, foi escalar o Everest exatamente em março, né, na temporada 2021, entre abril e maio de 2021, tendo chegado no dia 23 de maio lá no topo. Ai, gente, que emoção! Ai, gente, que emoção. É um prazer conhecer mais a fundo, assim, a gente vai ter muita coisa para conversar. Inclusive, se alguém tiver aqui e quiser já mandando dúvida, pode mandar, que no final a gente abre, né, para responder também. Mas uma pergunta que eu queria muito saber é como é que você se sente sendo a primeira mulher negra latino-americana a subir o cume do Everest esse ano, no meio de todo esse turbilhão que aconteceu, né, de pandemia e etc., realizar um sonho assim tão gigantesco. Puxa, escalar Everest pra gente, enquanto brasileiro, realmente é algo de muito privilégio, sabe? Porque até hoje foram 30 pessoas que escalaram essa montanha, tendo chegado ao topo. Eu me tornei a sexta mulher do Brasil, me tornei a primeira negra latino-americana a ter essa realização. Eu me senti muito privilegiada, muito empoderada, abençoada, amada e também com muita responsabilidade, sabe? Porque me tornar a primeira negra latino-americana num país cuja maioria é declarada mulher, cuja maioria é declarada pessoas negras. Para mim é muito estranho pensar que eu me tornei a primeira, depois de tanto tempo as pessoas já escalando essa montanha. A responsabilidade que eu sinto por trás disso é justamente fazer com que mais pessoas negras, pessoas pretas tentem ter essa escalada, tentem sonhar grande, tentem ter as suas realizações. Eu quero ver cada vez mais pessoas pretas na montanha também, que é um ambiente que eu gosto demais e tenho certeza que muitas não praticam justamente porque não têm oportunidade de estar lá. Sim, a montanha tem que ser para todos e todas, em todos os sentidos. É, de onde surgiu essa vontade de você querer subir o Everest? Assim, tipo, era uma questão de superação, era porque você já era da alta montanha, né? Então acaba surgindo, tipo, ai, quero muito. Você queria fazer essa mudança, né? Fazer essa história para levar mais pessoas para o cume, para a montanha. De onde surgiu tudo isso? É interessante que, apesar de eu ser guia de alta montanha, né, montanha acima de 3 mil metros, eu nunca tinha tido vontade de escalar essa montanha, porque eu sempre associava com uma busca de autopromoção, status. Eu detestava pensar que estar no Everest seria ir para buscar uma certa visibilidade, uma aparição na mídia, por exemplo. Eu também associava muito a altíssimo risco de morte. Eu tenho muito apreço à vida, sou apaixonada por tudo que eu vivo e achava que ir para o Everest seria é, é, me expor demais. Então eu nunca tinha tido vontade, mas em 2019, quando eu já estava com 9 anos de experiência enquanto guia de montanha, trabalhando para a Great Six Expedições, eu cheguei a uma foto do arquivo pessoal do meu colega de trabalho, do Carlos Santalena, que era a foto do Vale do Silêncio. Quando eu vi essa foto, eu quis escalar o Everest. O Vale do Silêncio é uma parte do Everest, tá? 6.100 metros, vai até 6.400. Então, quando eu vi essa foto, eu falei, um dia estarei lá, e isso ficou no meu imaginário, porque eu achei magnífico aquele lugar. Em março de 2020, ano passado, início da pandemia, eu teria que estar guiando um grupo de 4 pessoas até o campo base do Everest, a minha viagem foi cancelada, então naquele momento eu decidi que ia
poxa, na próxima temporada, na próxima oportunidade, eu iria muito além do campo base do Everest, eu queria passar pelo Vale do Silêncio e queria tentar chegar no topo da montanha. Então, o meu despertar foi justamente porque eu queria visitar aquele lugar, simples assim. Mas com o tempo, com a minha jornada pré-Everest, que estava extremamente desafiadora, especialmente pelo quesito financeiro, eu fui percebendo que essa minha realização não tinha muito a ver, não tinha só a ver com a minha realização pessoal, individual, de estar lá. Tinha a ver com inspirar mais pessoas que de repente têm uma dificuldade financeira, ou pessoas que não visitam esse lugar, por exemplo, mulheres, ou pessoas negras tendo esse tipo de realização extremamente ambiciosa do ponto de vista financeiro, mas que eu de verdade não achava, não me sentia assim em condição de desistir, de parar. Eu me sentia em condição de realizar, independente do contexto que eu vivia. A minha realidade financeira era muito distante da possibilidade de estar lá, mas eu acreditei. Eu acreditei que eu tinha um poder, eu tinha um potencial de realização, que eu tinha condição de batalhar e ativar muitas ações que pudessem garantir o meu recurso financeiro, principalmente a partir de engajamento de outras pessoas, a partir de uma rede de pessoas que realmente me deram apoio nessa realização. Então, o que me inspirou foi justamente fazer com que outras pessoas se enxergassem ali representadas nesse desejo, nesse sonho tão ambicioso e extremamente desafiador. Desafiador em muitos sentidos. Inclusive, você tocou vários pontos que eu queria te perguntar. Você comentou que você tem um apreço muito grande pela vida. Eu também, sim, Sim, sabe? Eu ficava sim. assim, gente, mas o Everest tem risco de morte muito grande. Qual o risco, assim, que você tinha mais receio? Tipo, ficar sem oxigênio, mal da montanha, avalanche, nevasca, não sei. Tinha algum específico ou não? É interessante que eu pensava em Everest justamente nesse quesito morte, apesar de todas as outras montanhas que eu tinha visitado, inclusive o Aconcagua, que está aqui na Argentina, estive no cume por 4 vezes, eu nunca tinha tido, assim, esse medo. E o risco, na verdade, é iminente e está em todas as montanhas. Mas, em se tratando de Everest, por exemplo, a expedição que durou para mim 54 dias, fiquei 54 dias naquele ambiente extremamente hostil, eu encontrei, por exemplo, 5 corpos. Ou seja, coisa que eu nunca tinha encontrado em 9 anos de experiência guiando pessoas nas montanhas. Então, o risco me parece que no Everest é maior do que todas as outras montanhas que eu visitei. Mas, quando eu decidi escalar o Everest, eu já não estava mais preocupada com esse risco de morte. Eu estava realmente entendendo que, poxa, era a escolha que eu tinha feito, eu queria muito estar lá, tudo que eu vislumbrava, que eu enxergava naquele lugar era muito mais positivo do que o risco de perder a vida. É, e aceitaria, inclusive, perder a vida diante de uma realização que eu estava muito afim de ter. Eu entendia que aquilo ali significava uma grande conquista, não somente para mim, para minha família, para o meu entorno, para as pessoas que estavam por perto de mim. Mas, em se tratando então de riscos, no Everest, ou em qualquer escalada, ou em qualquer expedição, a gente precisa realmente fazer um estudo, a gente precisa buscar um sistema de gestão de segurança para minimizar os riscos de morte desse ambiente. E eu enxergo que, quando eu estive lá, o que mais me amedrontava, o que mais me parecia arriscado era passar por gretas naquelas escadas, e mais que isso, a expectativa das avalanches. Por exemplo, lidar com falta de oxigênio é algo meio que controlável, porque a gente acaba Uhum. contratando, no pacote que nós contratamos da expedição, nós temos cilindros de oxigênio previstos para o pacote já contratado. E se a gente desejar contratar cilindros extras, é possível. A gente contrata carregadores para levar esses cilindros nos pontos estratégicos durante toda a expedição. Do ponto de vista de frio, nós vamos à expedição com equipamentos muito adequados para suportar até menos 50 graus Celsius. Do ponto de vista de terreno, técnico, com rocha, com gelo, altitude, nós nos preparamos para passarmos por esse tipo de ambiente. Mas lidar com queda de escada, com derretimento de gelo, com avalanche, é realmente que, na minha cabeça, na minha compreensão, é algo realmente imponderável, assim. Foge bastante do nosso controle. Por mais que escolhamos aí uns horários mais adequados para passar por alguns lugares com mais riscos de avalanche, por exemplo, Cascata do Cumbu. Pouco depois do campo base, antes do campo 1, tem a Cascata do Cumbu, onde o risco de quedas de blocos de gelo é enorme, é gigantesco. E é um lugar que nós temos que passar pelo menos 6 vezes entre os ciclos de cume, subir e descer, e o ciclo de aclimatação, subir e descer. Falei ao contrário. Ciclo de cume, nós fizemos 13, então nós passamos 6 vezes no ciclo de cume, entre subida e descida, e o ciclo
Falei o contrário de novo, gente. Mas vocês entenderam. O primeiro é o de aclimatação. E depois tem o ciclo de Cume, que a gente sobe em definitivo. A gente passou pelo menos 6 vezes nessa cascata do Cumbu. E é um local que a gente, cada vez que passamos, eu vi ali uma dinâmica completamente diferente dos blocos de gelo e de neve. Então, estava em constante movimentação. Dava muito medo passar ali. E, além disso, à noite, nós ouvíamos no campo base, no campo 1, no campo 2, avalanches caindo todo o tempo. À noite não, durante o dia e à noite. O que a gente fazia era montar acampamento distante do local onde tinha maior incidência de queda de avalanche. No entanto, a gente tem um pequeno controle no sentido de montar acampamento, mas o risco de queda de avalanche é constante em qualquer lugar. Inclusive, volto a dizer então em relação a gretas, passar sobre neve com risco de greta, aqueles grandes buracos no meio do terreno, é também bastante amedrontador, porque às vezes a gente pisa na neve e porventura onde a gente pisou tem a greta. Isso, inclusive, eu tinha tanto medo disso que em um determinado momento eu estava com whiteout, eu não enxergava nem onde pisar, eu levantei os meus óculos para poder enxergar um pouco melhor naquela neblina, naquele nublado, e eu caminhei por 5 horas sem óculos. Quando eu cheguei no campo 2, já era o terceiro ciclo de aclimatação, eu cheguei com os olhos ardendo demais, tinha acontecido uma queimadura de retina. Só para vocês entenderem por que foi o momento em que eu percebo assim, maior medo. Eu avaliei que era melhor ficar cega, ficar sem óculos, poderia gerar uma cegueira, a perder a minha vida diante de uma queda em greta. Então, são muitas intempéries naquele lugar, mas com certeza o que me dava mais medo eram as avalanches. Nossa, enquanto você falava, eu só consegui visualizar a cena, assim, deve ser mil e um sentimentos ao mesmo tempo. Pra Assim. você conseguir escolher, inclusive, né, a cegueira versus, tipo, pisar e acabar morrendo também. É muito Sim, importante realmente saber todos os possíveis riscos, se preparar, como sim. você falou, para ir. E sobre a questão do preparo físico, você se preparou durante esse ano inteiro? Você fazia academia personal? Você fazia mais atividades ao ar livre? Imagino que também tenha tido algum acompanhamento com psicólogo, né? Porque o psicólogo tem que estar muito forte também, né? Aham, aham. Quando eu escolhi escalar o Everest, né, eu já tinha cumprido 5 requisitos básicos para essa empreitada. A gente fala Uhum. de 5 requisitos básicos para garantir potencial de sucesso e para garantir segurança na montanha. Então, é, eu já tinha realizado curso de escalada em rocha, já tinha realizado curso de escalada em gelo, eu já tinha excelente condicionamento físico, até porque eu sou formada em educação física, sempre fui muito ativa. Já tinha volume de montanha, já tinha visitado muitas montanhas pelo mundo, já visitei 7 países, né? E já tinha realizado o quinto passo 4 vezes. O quinto passo é escalar uma montanha de 7 a 8 mil metros de altitude. Eu já tinha feito esse passo no Aconcagua 4 vezes. Mas, nesse período pré-expedição Everest, era necessário fazer a manutenção física e técnica, e também emocional. Eu digo até emocional porque é determinante para o sucesso. Você pode estar muito bem fisicamente, mas se o seu emocional não estiver ok, com certeza vai ser uma perda de tempo, é melhor nem tentar, não vale a pena, não vai ter sucesso. Bom, do ponto de vista físico, manutenção física, eu contei com uma personal trainer para garantir aí manutenção da resistência muscular, força, resistência cardiorrespiratória, flexibilidade, postura. Ela me ajudou também no quesito respiração, me ajudou a alcançar melhores técnicas de respiração, que é fundamental em altitude. Contei também com uma profissional de pilates, que me ajudou na respiração, e um profissional de natação. Eu fazia aula de natação algumas vezes na semana, para justamente dar mais eficiência numa questão respiração, visto que eu estava indo a 8 mil metros de altitude, no caso aí do Everest. Contei também com uma mentora que me ajudou a entender que projeto era esse, por que eu estava tão motivada para estar no Everest, sendo que eu nem estava preocupada com o cume do Everest, eu estava muito mais preocupada em estar lá e participar dessa expedição. Então essa mentora me ajudou a pensar mais estrategicamente essa minha jornada, para seguir com mais resiliência, em especial para buscar os recursos financeiros rumo a essa empreitada. E também contei com uma terapeuta, a Rita Bragato, que me ajudou nesses momentos de estresse, né, pré-expedição, em que eu estava batalhando demais, trabalhando demais para conseguir o recurso financeiro. Ela me ajudou demais com as questões emocionais. Eu precisava equilibrar as questões emocionais relacionadas à minha família, aos relacionamentos, à empreitada Everest. Então ela foi fundamental nesse quesito. É muito difícil pensar, Fernanda, que
esses recursos todos que eu tentava buscar, pensando numa empreitada tão desafiadora que é a escalada do Everest, que eu alcançaria sozinha. Eu sempre preferi contar com profissionais especializados em cada um dos segmentos para me ajudar nesse quesito. Inclusive, um osteopata, por exemplo. Eu consegui contar com o osteopata, o Thiago Lacerda, que me ajudava a garantir uma harmonia, um equilíbrio dos meus órgãos, que me ajudavam para evitar lesão nos treinamentos físicos e para manter o meu emocional ainda mais equilibrado. Então, o osteopata foi também um ponto-chave aí na minha preparação pré-Everest. Nossa, é realmente uma equipe, é uma equipe É, por trás, né? Que muitas vezes não é falado. E você comentou que você já visitou, tipo, 7 países. Você normalmente fazia sozinha, com amigos, essas montanhas, com clubes excursionistas, agências? Como que era? eu sempre fiz com agência, eu fiz inclusive com a agência para quem eu trabalho, que é a Great Six Expedições. Eu digo que eu sou muito realizada profissionalmente, porque eu tive a oportunidade de ingressar numa empresa que possibilita eu ativar cada vez mais o meu estilo de vida, que é a prática do montanhismo. Então, eu visitei todos esses lugares sempre trabalhando. A única montanha que eu não fui trabalhando foi praticamente o Everest. Eu era cliente no Everest, eu trabalhei para pagar essa expedição, as demais foram sempre trabalhando. Ai, que incrível, gente, trabalho dos sonhos, né? Porque você já conhece lugares. Sou suspeita para falar. Eu realmente sou muito grata, eu me sinto assim, realizada e muito grata a essa empresa. Ela sempre me incentivou demais a praticar esse esporte. Ai, com certeza. E você teve algum lugar favorito antes do Everest? Ah, muitos! Poxa, muitos. Eu costumo dizer que montanha para mim é escola. Cada vez que eu visito a montanha, eu volto muito empoderada, muito engrandecida, com algum aprendizado novo. Eu sou apaixonada, sem dúvida, pelo Aconcagua, porque eu acho que o Aconcagua é uma montanha extremamente desafiadora e as pessoas ali se igualam do ponto de vista de objetivo. Não interessa quem é cliente, quem é brasileiro, quem é argentino, quem é outro tipo de nacionalidade. As pessoas ali na minha opinião, realmente se juntam para buscar esse objetivo comum, que é estar no topo e voltar em segurança. Gosto muito dos argentinos dali, porque ali me parece que existe um pouco mais de irmandade do que quando a gente está fora da montanha. Amo o Kilimanjaro, porque o Kilimanjaro a gente consegue chegar no topo caminhando, é uma ascensão que não tem exigência técnica, mas mais do que chegar no topo da África, a gente tem muita interação cultural no Kilimanjaro. No Kilimanjaro eu me lembro de ter a certeza de que o Brasil saiu da África, porque há muitas similaridades do africano, das pessoas da Tanzânia com o brasileiro. Eles são muito alegres, eles têm um calor humano, eles são muito receptivos, eles gostam muito de músicas, de cantar, de dançar. Então eu acho que se assemelha bastante à nossa cultura, mas é claro que também tem a possibilidade ali de entender como é que foi a colonização desse país, como é que foi a libertação, como é que a gente encontra tantas pessoas ali chamadas John, Paul, os nomes ingleses, assim, aí a gente começa a entender o porquê, como é que foi construído aquele país, como ele sofreu influência inglesa, como ele sofreu influência chinesa também, e é incrível, bom, eu posso dizer para vocês que não é somente uma expedição, uma ascensão ao topo da montanha, é com certeza uma viagem extremamente cultural, mas todas as outras que eu visitei realmente foram especiais. Bom, vou só para dar um último exemplo, então. O Monte Roraima que está ali na Venezuela, eu digo que foi o topo de montanha mais belo que eu conheci antes de estar no Everest. Eu acho que o Monte Roraima realmente era muito bacana, lindo demais. Aquele tepu de 32 quilômetros de extensão é incrível. Precisei ficar 3 noites lá no topo do Monte Roraima para conhecer toda a sua grandeza. É maravilhoso. Nossa, parece ter, todos parecem ser lugares incríveis. O Monte Roraima tá na minha listinha para quando ele reabrir, porque parece Vale realmente a ser pena. os sonhos aquilo. Vale muito a pena. É incrível lá em cima. Você comentou muito sobre essa questão do recurso financeiro, né, do investimento. E realmente, ir para o Everest, além de toda essa equipe, né, que é necessária, é um investimento bem alto que, quando você olha de cara, parece que não tem como, nós não somos capazes, né? E daí você veio e trouxe isso que somos capazes. Você começou cantando latinha, né? E começou a empreender na área ambiental. Mas você era guia, né? Tipo, da onde surgiu essa ideia? Porque assim, eu tenho uma paixão pela área ambiental, pela natureza. Então, assim, eu realmente fico muito curiosa de onde surgiu isso e de como você vai seguir, né, nessa área de alguma forma ou não no futuro.
é muito interessante pensar que eu já trabalhava com reciclagem de materiais na minha infância e na minha adolescência. Na ocasião, na infância e na adolescência, eu realmente juntava latinhas, juntava resíduos para transformar aquilo em renda para comprar, de repente, um brinquedo, em outro momento foi para comprar um fogão para minha casa, e num outro momento foi para comprar uma lava-roupas e ajudar minha mãe nos serviços domésticos. E agora, quando decidi escalar o Everest, eu entendi que aquilo de juntar latinhas seria uma ótima forma de garantir também a remuneração, o recurso financeiro para a escalada do Everest, mas principalmente para gerar impacto ambiental no sentido de difundir essa cultura da reciclagem, essa cultura da sustentabilidade. Eu já faço isso na minha vida cotidiana, mas queria, através dessa visibilidade, dessa vitrine que o Everest traz, inspirar mais pessoas a ter esse tipo de preservação também. Um dia desses eu estive lá no Maris com o Gabriel Tars, que esteve no Everest comigo, que é um grande amigo aí, montanhista, também filmmaker. Chegando lá, a gente percebeu quanto que ainda há muito a crescer do ponto de vista de reduzir o impacto ambiental relacionado às fezes deixadas na montanha, relacionados a resíduos deixados lá. A gente não tem que deixar nada na montanha, a gente tem que deixar o lugar igual ou melhor que a gente visitou. Só a nossa visita na montanha já gera muito impacto ambiental, então a gente tem que reduzir o número de visitantes, a gente tem que fazer uma série de atividades para garantir que aquele ambiente seja preservado e assim, no futuro a gente garanta aí essa longevidade. Eu pretendo sim, e na verdade eu continuo trabalhando com o empreendedorismo ambiental, eu diria até socioambiental. O meu desejo gigante, Fernanda, é fazer com que as periferias, por exemplo, que é um lugar que eu conheço muito bem, é um lugar que eu moro desde que eu nasci, se tornem aí bairros modelos enquanto sustentabilidade, que elas sejam capazes de gerar energia renovável, agricultura familiar e sustentável, que ela seja capaz de garantir aí a sustentabilidade não somente nesse quesito ambiental, mas também sejam capazes de ter sustentabilidade jurídica, sustentabilidade econômica, sustentabilidade intelectual. Enfim, o meu desejo gigantesco é que as periferias se tornem modelos, e começando aqui pela periferia onde eu moro, que é a região sudoeste da cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Então, sem dúvidas, a minha escalada Everest foi apenas o primeiro passo para que essa ação, esse sonho grande aconteça, que é muito mais desafiador que escalar Everest. Eu tô sem palavras. Essa é a verdade. Foram vindo vários pensamentos, eu concordo com você. Eu tô sempre falando sobre isso também. Não só fezes, mas de papel higiênico. É muito, muito lixo, né? Às vezes deixam garrafa, vidro quebrado. Pode machucar os animais, pode machucar as próprias pessoas. Grandes grupos, né, acabam impactando muito mais na redução. Até faz com que aproveite mais, né, a experiência. Pelo menos eu prefiro ir para a montanha com menos pessoas e usufruir do silêncio, da natureza, do que em um grupo de 40 pessoas com caixa de som, todo mundo berrando e um monte de coisa, né? Sim. Acaba que... Uma poluição auditiva terrível, assim. E a gente entende que é possível tomar algumas atitudes, algumas ações que possam reduzir esse tipo de coisa e preservar aquele lugar que a gente gosta tanto e a gente quer visitar por longas e longas gerações ainda. Com certeza, para as próximas. E sobre esse seu projeto, gente, eu tô muito apaixonada, torcendo muito para que dê certo, que se espalhe realmente, sabe? A gente tem que aumentar muito, às vezes nem só na periferia, mas você pensa até em uma escala menor, né? Tipo um condomínio, assim, de ter uma horta comunitária para todo mundo, essa questão da reciclagem. Tem muito o que fazer, mas realmente, às vezes, eu não sei explicar. Tem vezes que parece que tá todo mundo muito engajado, mas eu acho que é porque eu tô olhando numa bolha. Mas aí quando você olha pro amplo, né? Parece que não tá tanto, que a gente tem muito que caminhar ainda, mas de pouco em pouco eu espero que a gente consiga fazer essa mudança. Fernanda, eu não tenho dúvida que há muito a ser caminhado e estou de acordo em tudo que você falou. Há muitas pessoas atuando já, com certeza, e é muito bom saber disso, que isso gera mais esperança para a gente e fé de que vai dar certo, mas há muito o crescer. Quando eu pensei em trabalhar com a reciclagem de materiais ali no início da jornada Everest, foi porque justamente em frente de todas as casas que eu passava, em todas as empresas que eu passava, eu enxergava ali material parado que seria levado a receberia um destino não adequado, que não seria reciclável. Então eu percebo que por mais que eu trabalhei muito e muito, aproximadamente 500 quilos de material reciclável por dia, ao longo de 13 meses até a escalada Everest, deu aproximadamente 130 toneladas de resíduos. Ainda assim, eu fiz muito pouco em relação ao que está disponível no bairro onde eu moro, ao que está disponível na cidade onde eu moro. Então há muito a crescer e a gente precisa realmente impactar inspirar cada vez mais pessoas a fazerem isso.
condomínios, casas, enfim. Entender que a gente, é nossa responsabilidade, não somente a produção, o consumo e a destinação desse material que gera tanto impacto na sociedade e no ambiente. Exato. O lixo é aqui na Terra. O lixo É isso continua aí, aqui na nossa casa, né? Não, não, ninguém tá sumindo com ele. Às é vezes a isso gente aí. tem, por exemplo, as pessoas jogam lá no lixeiro, catar e sumiu. Não é mais problema da pessoa, É, mas não é, né? hum, A gente tem que pensar muito desde a questão do consumo. uhum. Mas, enfim, senão eu vou ficar falando sobre isso o resto do tempo. Uma dúvida minha, porque isso já aconteceu comigo, né? Você já sofreu preconceito por ser uma mulher, principalmente negra, né? Assim, nessa área, tanto atuando como guia, quanto nessa empreitada para ir para o Everest, como um todo, assim? Você sabe, Fernanda, eu fui muito protegida ao longo da minha empreitada nas montanhas, porque desde que eu ingressei no Montanhismo foi a partir do trabalho, e o Uhum. trabalho me permitia ter amigos, colegas que me protegiam. Então, de repente, qualquer montanha que eu ia visitar, eles preparavam todo o ambiente, o terreno, para que quando eu chegasse lá eu era muito bem aceita. Eu não sofria, nunca tinha percebido, nunca tinha sentido preconceito em relação a outros guias, em relação a clientes, em relação a pessoas locais daquele lugar. Então, eu era muito bem recebida, ficava muito contente por cada realização. No entanto, eu percebia que era só porque eles tinham preparado o terreno e isso não é adequado. Eu não deveria ser assim. Qualquer lugar que eu fosse visitar, deveria ser natural a minha aceitação. E ponto. Eu deveria chegar lá e todo mundo é normal, a areia está aí, a mulher, a negra, enfim, não interessa. É normal e todo mundo pode estar aqui, todo mundo é capaz de realizar. Mas no Everest eu percebi algo bastante diferente de tudo que eu já tinha vivido. Eu percebi que no Everest eu incomodava algumas pessoas em relação ao fato de eu ser uma guia que estava ali como cliente, ao fato de eu ser mulher, uma mulher negra, uma mulher que estava conquistando ali algo com muito afinco, com muito trabalho extremamente pessoal. Eu percebi falas, eu percebi discursos, atitudes que demonstraram ali extremo machismo sobre mim. E foi, diria até, um dos maiores desafios que eu vivi no Everest. Um dos maiores desafios que eu vivi no Everest. Nossa, eu ia perguntar isso, qual foi o maior desafio? Então, foi realmente. Acaba sendo um pouco essa diferença cultural, né? Então, não é? Sabe por quê? Eu não sofri esse machismo por conta dos nepaleses. Eu sofri por parte de brasileiros. Pessoas do Ah, meu grupo que estavam realmente praticando isso. As pessoas dos nepaleses, eu realmente saí do Brasil com essa expectativa de que, poxa, eu vou chegar lá, eu já conhecia o Nepal, mas eu sei que eles são extremamente patriarcais, eles colocam a mulher num lugar muito de serviço doméstico e maternal, numa função de pouca responsabilidade e poucas competências. E eu entendia que, poxa, talvez eu chegando lá no Everest, na expedição e do campo base em diante, eu não seja tão respeitada quanto eu fui em outras montanhas, eu não seja tão valorizada quanto eu fui em outras montanhas, porque eu já conhecia a cultura do país e outras mulheres que já estiveram no Everest, eu tinha muito contato e já tinham passado esse tipo de testemunho a mim. Mas foi completamente diferente comigo. Os nepaleses me acolheram muito bem. A gente interagia, eles me respeitavam, realmente eu me senti muito à vontade em relação aos nepaleses. O problema foi realmente os brasileiros no grupo, e aí foi mais desafiador ainda, foi mais complicado, porque eu tinha muito tempo de expedição pela frente, eu precisava lidar com aquela situação que dificulta demais. A gente fica mais sensível nesse tipo de ambiente, mais sensível ainda por ser uma expedição tão longa, e é um lugar que a gente, poxa, tem que manter a máxima harmonia, a máxima é, é, simpatia aí entre os participantes, porque é muito tempo na expedição. Se eu entrasse em conflito com alguma pessoa no início da expedição, imagine como seria até o final, né? Isso poderia prejudicar o resultado da minha expedição. No entanto, eu lidei com isso de modo a não falar para ninguém o que estava rolando. Eu apenas fiquei observando, bastante incomodada. Em muitos momentos eu tive que ficar na barraca sozinha, refletindo, tentando lidar com aquele problema todo, sem contar com ninguém que estava ali na expedição. Mas daqui a pouco as pessoas do grupo começaram a perceber esse tipo de atitude extremamente machista e as pessoas começaram a me defender, a me proteger, até que esse problema foi neutralizado. É isso que aconteceu. é meio triste ouvir isso, né? Muito! Tipo, não tem nem muito o que falar sobre. É realmente muito triste vocês todos estarem com o mesmo objetivo em comum e você ter que passar por isso e ter que lidar com isso sozinha. Sendo que você
você já tinha várias questões na cabeça, né? Tipo, você estava no meio de uma expedição super longa para atingir um cume, assim, super desafiador, ainda ter que lidar com questão de machismo, preconceito. Mas, assim, fora isso, desde que você saiu do Brasil até você atingir o cume, apesar disso, foi, foi interessante, foi legal, assim, vocês conseguiram ter uma harmonia no grupo com os outros integrantes? Você já conhecia alguém antes de ir? Eu conhecia todos os participantes do grupo, todos. Alguns deles já até tinha feito roteiros nacionais. É, eram 7 pessoas, 6 tentando chegar no topo do Everest e um tentando chegar no Lhotse. Então, eu conhecia todos eles, até porque a maioria deles todos eles tinham feito roteiros com a Great Six, a empresa para quem eu trabalho, a empresa para quem eu guio e dou as orientações pré-expedição para as pessoas. Então, eu conhecia bem. Bem não, né? Alguns com mais intensidade e outros menos. De modo geral, eu diria que eu me diverti muito, eu aproveitei muito toda a expedição. Na balança, eu posso dizer que foi positivo e eu retornaria para a montanha amanhã se eu tivesse a grana para fazer isso. Então, o problema que houve na montanha, eu realmente fiz questão de atuar com ele, de ter uma certa sabedoria, uma certa serenidade e ativar recursos aí que eu venho aprendendo ao longo da minha vida para neutralizar esse problema. Eu não permiti que esse problema do machismo pudesse realmente prejudicar a minha expedição, porque de fato o mais importante para mim era estar lá e que uma pessoa, uma situação não poderia me bloquear, não poderia me limitar. O que estava por trás daquela minha escalada era muito maior do que esse tipo de atuação negativa da pessoa. Eu posso confessar para você que só deu certo justamente porque outras pessoas do grupo perceberam aquela atuação machista, elas foram conversar com a pessoa, elas foram conversar comigo, e aí a coisa ficou meio que neutralizada, e dali em diante é como se o elemento ativador das ações aí machistas não existisse mais para mim. Então todas as outras pessoas eram muito harmônicas, agradáveis, e esse elemento ele não estava ali para mim. É exatamente o que eu consegui fazer diante daquele contexto. Ai, foi isso, ter conseguido superar isso e atingir seu objetivo, né? E Sim, sim. assim, o seu momento de maior alegria foi de fato quando você atingiu o cume, foi quando você terminou a expedição e você ficou, gente, isso aconteceu de verdade, foi no caminho, foi agora mesmo, assim, com as consequências do seu objetivo, né, do seu sonho anterior, ou foi tudo? Eu acho que é muito difícil encontrar o meu melhor momento, muito difícil mesmo, porque eu me lembro que desde o meu embarque Guarulhos para Doha, Katmandu, eu estava transbordando de alegria. Olha, eu nem tinha pisado no país, nem tinha escalado, menos ainda. Eu estava transbordando, eu chorava no avião, falei, estou a caminho da realização do meu sonho, depois de tanto tempo trabalhando. Então eu posso dizer que eu desfrutei de cada segundo na expedição. Foram 62 dias fora do Brasil, 54 dias na montanha. Mas com certeza, um dos momentos assim que eu mais fui impactada no sentido, uau, isso é totalmente fora do esperado, foi o dia de ataque ao cume. O dia de ataque ao cume, Fernanda, foi nós saímos do campo 4 do Everest, 8.000 metros de altitude, rumo ao topo, no dia 22 de maio. Eu saí com o meu guia Passang por volta das 10h30 da noite. Estava muito frio, nós já tínhamos esperado demais dias anteriores pela janela de bom tempo, e esse dia nós decidimos escalar, assim como todo o grupo de brasileiros nessa mesma data. Cada brasileiro tinha o seu guia, o meu era o Passang. Quando nós saímos, o Passang já saiu sentindo muito frio. Ele esfregava os braços, esfregava as pernas, batia os pés no chão. Ele estava com muito frio e era de madrugada, né? Imaginei 11h30 da noite até amanhecer, até nascer o sol e começar a esquentar. E eu ficava muito preocupada, pensava, o Passang daqui a pouco vai pedir para voltar, porque com frio ninguém consegue escalar a montanha. E aí, dito e feito, 2h30 depois que nós saímos do campo 4, o Passang olha para mim e fala, Areta, nós vamos ter que descer. Vamos ter que descer porque está muito frio, eu estou com risco de congelar os pés. Naquele momento eu falei, nossa, perdi, acabou a escalada para mim. Tentei negociar com o Passang, propus a ele, será que eu posso subir sozinho, você desce? Lá em cima eu encontro os outros Sherpas, quando o último começar a descer eu desço com eles. E a gente segue em frente. Claro que o Passang não permitiu, ele era o meu guia, ele tinha responsabilidade sobre mim. E aí, no instante seguinte, eu me arrependi muito pela proposta que eu fiz, porque eu não estava preocupada com o Passang, eu estava preocupada com o meu objetivo, único e exclusivo de chegar no topo. Antes de começar a descer, eu queria pedir desculpas ao Passang. Eu falei, Passang, levantei a minha viseira, baixei a minha máscara de oxigênio, olhei para o Passang e falei, Passang, me desculpe pelo que eu falei. Eu estou muito forte, eu estou resistente, estou consciente de tudo que está acontecendo aqui. Eu queria muito estar lá em cima, eu trabalhei demais para estar lá.
Mas se você tiver que congelar um dedo, um pé, ficar doente, morrer para sangue, não me interessa mais subir, vamos descer agora. E me desculpe. Quando eu falei isso, o Passangue olhou para mim, alguns instantes, não soube o que falar, secou o meu rosto, voltou a minha viseira, voltou a minha máscara, o Passangue, nepalês, o patriarcal, lembra? O machista, como muita gente falava, os nepaleses, machistas. Ele fez isso comigo, de reconfigurar aqui o meu rosto, né, me colocar na posição mais adequada para segurança, virou na direção do topo, Fernanda, e começou a caminhar, como quem diz, vamos, tamo junto. Eu colei na bota dele, no ritmo dele, nós fomos até o topo. 8 horas depois, nós chegamos no topo da montanha, e por conta dessa decisão do Passangue, com certeza, eu digo que esse momento que ele decidiu estar lá em cima, talvez tenha sido o momento que mais me deixou contente, me deixou assim, desculpe, eu me senti assim muito abençoada e vivendo algo sobrenatural. Eu não entendi o porquê que o Passangue decidiu seguir em frente. Eu vou precisar pegar uma água, eu me esqueci, não coloquei aqui, tô engasgada. 1 minuto para pegar uma água. Me desculpa, não me preparei. Ai, caiu. Peraí. Cadê minha água, Fernanda? Pode ir com calma, pode ir com calma. Já vou comer acompanho aqui também. Gente, enquanto isso, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu já tô terminando aqui, daí eu vou ler pra ela poder responder também, tá? Eu me emociono até hoje com essa história, Fernanda. Eu tô quase chorando. Eu acho que se eu tivesse ido no seu lugar, eu ia que nem você. Eu ia chorar a viagem inteira. Eu subi dentro de Deus anteontem, e eu caí no choro. Eu tava chorando um monte, imagina no Everest. Eu tava escrevendo um texto e comecei a chorar. Eu lembro que comecei a chorar, mas no Everest, gente. Se eu chorar também, tem que contar essa história, tá tudo certo. Eu penso É que muito emoção. realmente o momento não era mais eu ali, nem era o Passangue. Realmente algo muito divino aconteceu para que permitisse que a gente fosse em frente. O Passangue, no final das contas, acabou congelando sim um dedo. Eu também congelei o dedo anelar, mas foi um congelamento de nível moderado. Quando nós voltamos à cidade, conseguimos recuperar. E posso dizer para vocês que quando eu cheguei no topo, eu ajoelhei, agradeci a Deus. Eu sabia que Ele estava ali comigo, era Ele que estava no comando, e isso que eu acredito. Na sequência, eu lembrei de todas as pessoas que tinham trabalhado, foram muitas pessoas que trabalharam para eu estar ali, pessoas físicas, familiares, amigos, até desconhecidos, quantas pessoas que eu nunca nem vi trabalhou e atuou para que eu estivesse lá, e também empresas. No final da jornada pré-Everest, algumas empresas passaram a patrocinar a Areta no Everest. Então eu estava muito grata por tudo aquilo. Ai, gente, você comentou, né, sobre todo esse agradecimento. Você tinha alguma inspiração desde que você resolveu subir o Everest, assim, ou talvez uma pessoa, ou viva, ou que já passou, né, ou algum outro montanhista, não sei, ou algum familiar, que realmente te inspirava muito a seguir firme no seu objetivo, mesmo sendo desafiador, desde juntar o dinheiro até o preparo, enfim, toda a expedição em si. E também você teve alguém que, assim, você sentiu que foi um apoio muito forte para você, assim, sabe? Que você realmente guarda no coração. Poxa, Poxa, eu digo que eu sou a média das pessoas com quem eu mais convivo, sabe? Então, eu sempre absorvo muito de coisas positivas que as pessoas me ofertam. E acho que todo mundo, inclusive, pode ofertar. Do ponto de vista de montanhismo, três pessoas me inspiram bastante. Duas mais ainda, e uma terceira aí que me inspirou especialmente na Jornada Everest. Duas delas são homens, é o Carlos Santalena e o Carlos Canella, são grandes amigos aí da montanha, pessoas com quem eu já escalei algumas vezes. O Carlos Santalena sempre me incentivou a estar na montanha, e para mim o Carlos Santalena é o tipo de pessoa que tem plena conexão com esse tipo de ambiente. Eu não consigo ver o Carlos Santalena longe da montanha. Tem pessoas que gostam de escalar a montanha. O Carlos vive a montanha e o Carlos realmente me ensinou a tirar grandes experiências desse tipo de ambiente. O Carlos Canelas, por exemplo, já é o tipo de pessoa que eu digo que ele transforma a montanha num grande espelho para a nossa vida cotidiana, principalmente de trabalhar com justiça, com respeito, com honra. E o Carlos Canelas realmente me ensinou muito sobre isso. É um grande amigo, eu digo até que ele é o meu guru aí, o meu conselheiro para muitas coisas. E a terceira pessoa que me inspirou, e aí ela passou a me inspirar especialmente na minha jornada Everest, foi a Lakpa Sherpa, que é uma nepalesa, a mulher que mais vezes escalou o Everest.
ela me inspirou muito porque a história de vida dela tem a ver com, apesar de ela ser Sherpa, Lhakpa Sherpa, especializada nesse tipo de ambiente, ela sempre teve muito mais dificuldade de escalar essa montanha e muitas outras, porque a mulher não é bem vista nesse tipo de ambiente, pelo menos no Nepal. A mulher não é reconhecida e, portanto, toda vez que ela teve que escalar essa montanha, ela não tinha o reconhecimento, não tinha alcance de patrocinadores, não tinha muito incentivo. É, imagine uma mulher escalar 9 meses, 9 vezes o Everest. É muita coisa, é muito impactante. Então, por mais difícil que tenha sido o contexto da Lhakpa, ela conseguiu realizar. Isso me inspirava. E me inspirava a seguir em frente, porque seria a minha primeira vez lá e por mais que parecesse improvável, muita gente falou para mim, é impossível você estar lá, Areta, especialmente pelo quesito financeiro. Eu acreditei, porque se algumas pessoas já conseguiram, eu também posso conseguir em algum momento. Eu acho que ter referências, eu acho que ter exemplos é fundamental. Agora, eu posso também afirmar que pessoas como minha mãe, minha avó, me inspiram o tempo todo. Minha mãe, por exemplo, é uma nordestina que veio à cidade de Campinas com meu pai, tentar uma vida melhor. E com um contexto tão adverso em que ela não tinha nenhum lugar para morar, ela fez a ocupação de um terreno, daqui a pouco montou um barraco de madeirite, na ocasião era azul, esse barraco durou até os meus 7 anos, por exemplo, de idade, e ainda assim ela nunca desistiu. Por mais que o contexto fosse adverso, ela sempre tentou batalhar e superar as dificuldades. Isso me ensinou muito, especialmente no Everest. Por mais que parecesse improvável, eu ia alcançar por conta do trabalho, por conta de buscar informação, por conta de formar uma rede de apoio. E deu certo porque justamente eu acreditei que era para mim sim. Ninguém pode dizer para mim que é improvável, impossível, que não, eu não realizarei. Eu sei que eu posso, está aqui dentro de mim o PIB, o poder interno bruto, bruto que nem é meu exclusivo, viu? Todos nós temos. Todo mundo só precisa acreditar. E vai continuar conseguindo tudo. E por último, antes de ler a pergunta das pessoas, qual o conselho que você daria para alguém que quer começar a se aventurar no montanhismo ou em alta montanha mesmo, né? Ir pro gelo, assim? Pode falar. Poxa, eu vou até destinar essa pergunta, esse comentário para as mulheres, sabe? Porque eu sei que nós temos muito a desenvolver ainda enquanto a difundir. Toda vez que eu chego na montanha, Fernanda, você sabe bem disso, a gente vê tão poucas mulheres comparado ao número de homens, né? É muito lamentável. Como é que o país, cuja maioria é declarada mulher, cuja maioria é mulher sim, e não está lá? Muitas vezes eu percebo que as mulheres acham que aquele ambiente não é para ela, ou que de repente aquele ambiente é para super atletas, um ambiente muito adverso. E é sim adverso. No entanto, a gente pode seguir níveis e experimentar pouco a pouco. Vou esperar a minha chamada. Você estava falando que Pronto. era um ambiente adverso. Sobre as mulheres, né? Eu gostaria de recomendar que as mulheres acreditem que esse ambiente é para elas, sim. Acreditem que tem níveis que a gente pode experimentar, enquanto níveis acessíveis, daqui a pouco a gente ir se desenvolvendo. É um lugar extremamente empoderador, extremamente maravilhoso. Busque informações de como realizar de forma segura. Sei lá, pessoas que já praticam essa atividade podem estar com vocês, empresas que podem estar com vocês. Mas experimentem, experimentem. Não precisa ser o Everest, cara, não precisa, e não é assim mesmo que funciona. Mas passo a passo, vá lá experimentar. Verifique quanto de empoderador, de lindo e de coisas maravilhosas tem nesse lugar. Vale muito a pena. Ai, gente, é isso. É isso. Você falou tudo. Só vá, estuda, vai, é possível, é possível. O quanto que eu já ouvi que eu não conseguia, é porque, sim, pelo menos você é atleta, né? Você é profissional de educação física. Eu nem o perfil atlético tenho. Aí as pessoas ainda ficam de baixinha, não sei o quê. Mas tudo é possível. Vou ver aqui as perguntas. Nossa, quanta pergunta. Tô perdendo. Mas tinham perguntado aqui sobre. Até essa pergunta e até complementando esse comentário que você fez, sabe? Muitas pessoas realmente se colocam dentro de um parâmetro que não pode praticar montanhismo, a escalada e tudo mais. Posso dizer que o montanhismo, eu afirmo, gente, eu tenho 10 anos de experiência no montanhismo, já levei muita gente para montanha. Não existe um perfil fechado para escalar essa montanha. Montanha é para todo mundo. Vocês podem sim. Não se apeguem ao que a sociedade preconceituosa estabelece para vocês.
A montanha é para todo mundo, não interessa o seu perfil físico, não interessa o seu condicionamento atual, sua experiência anterior, não interessa, acredite, não há limitação na montanha. É para todos, apenas busque formas seguras de realizar. Exato, exatamente isso. Tinham perguntado aqui se você ainda acha que o ambiente de alta montanha é muito elitista, ou Acho, se está tenho mudando um pouco. certeza, tenho certeza, absolutamente. A maioria dos roteiros em alta montanha exigem da gente um altíssimo orçamento. Não somente para garantir equipamentos, por exemplo, preparação, algumas altas montanhas, nós temos que seguir com um planejamento de preparação muito intenso para realizar com segurança. A própria expedição Everest, por exemplo, claro que é o concurso aí do ponto de vista de valor. Eu investi, para quem não tem ideia, não sabe, eu investi US$ 67.000, foram R$ 400.000. É extremamente elitista porque é caro, é um esporte é caro, assim como snowboard, assim como automobilismo, assim como tênis, enfim, faz parte